nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer aos irmãos que ouviram o chamado de Deus e vieram na casa do Senhor. A igreja, irmãos, é a casa de Deus e quem nos traz à igreja é o próprio Deus. E por que que Deus nos traz à igreja? Porque Deus, Ele escolhe na terra um povo para Ele. Se você observar na Bíblia, Deus deixa claro que Ele sempre escolhe pessoas, Ele sempre escolhe um povo e dá oportunidade para aquelas pessoas que Ele escolheu. Muitos não aceitam a oportunidade, não é? Sempre Deus trouxe o projeto dele para o homem, trouxe a palavra dele para o homem, e nós vemos que já do início da história da Bíblia ali, Deus já tinha dado uma palavra para Adão e para Eva, que não era para comer do fruto daquela árvore. E o inimigo veio sorrateiramente e falou uma palavra para eles, dizendo que eles poderiam comer, que não ia acontecer nada. O que aconteceu? Eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles não tinham personalidade, eles não tinham consideração, não tinham gratidão pelo que Deus fez com eles. Tinham tudo, né? Você imagina que no paraíso, com certeza, havia de tudo. Se a terra já tem de tudo, quanta coisa maravilhosa e boa tem na terra. E Deus falou, só naquela árvore ali vocês não devem tocar, não devem comer o fruto dela. E Eva aceitou a palavra do inimigo. Adão aceitou a palavra do inimigo. E nós vemos aí, quando Deus fala para Noé, a Bíblia diz que Deus já tinha se aborrecido com o homem, não suportava mais as coisas que o homem estava fazendo. E Deus olha do céu, quando ele toma aquela decisão de exterminar toda a raça humana, todo o projeto da terra, mas ele vê Noé, e ele se agrada de Noé, e ele vê que Noé era um homem justo. Não diz na Bíblia que Noé era perfeito, diz que ele era um homem justo, que ele tinha o que é um homem justo, uma pessoa que tem caráter, que tem personalidade, que busca fazer as coisas corretas, não é? E o que Deus faz? Por causa dessa característica de Noé, Deus vai lá e dá uma oportunidade para Noé. Deus fala para Noé, olha, se você ouvir a minha palavra, se você fizer isso, não é? Vai acontecer uma calamidade na terra, mas você vai ser salvo. Você vai construir uma arca de acordo com o que eu estou te falando aqui, e você vai ser salvo. O que Noé fez? Noé trabalhou arduamente para construir aquela arca, porque ele acreditou na palavra de Deus. Isso é que é fé, acreditar na palavra de Deus. Muitas vezes ele deve ter olhado para aquela construção, para aquela dificuldade da construção, para as críticas das pessoas. Você vê que ele não conseguiu convencer ninguém, mas ele teve um mérito que muitos cristãos hoje não têm. Ele conseguiu convencer a família dele. Ele creu na palavra de Deus e construiu a arca para salvar ele e a família dele, e conseguiu colocar a família dele na arca. E quando nós vemos a história de Ló, por exemplo, Ló também dá uma oportunidade para ele se salvar, manda 2 anjos lá que mostram o poder, né, que esses anjos tinham, mas a família de Ló não estava preparada para ser salva. Não é?
Ló só escapou da calamidade, ele e as suas 2 filhas. A mulher e os genros foram destruídos. Então, você olhando o relato da Bíblia ali, né, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Ali era um povo idólatra, um povo contrário à palavra de Deus, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não falou nem para onde que era. O que Abraão faz? Abraão acreditou na palavra de Deus e fez conforme Deus falou. E nós vemos aí, como a irmã citou aqui, o exemplo de Samuel. Samuel acreditava na palavra de Deus, era um servo de Deus, era um profeta de Deus, mas não conseguiu colocar a sua família na arca. Então, irmãos, eu vejo por aí as pessoas falando de um relacionamento com Deus, que esse relacionamento, ele não é de acordo com a Bíblia. As pessoas estão indo na igreja para se sentirem bem, para fazer uma troca com Deus, para ganhar presente de Deus, como se fosse um consultório psicológico, porque estão pregando positivismo. Deus nunca pregou positivismo. Deus pregou o quê? A fé. A fé em quê? Na palavra dele. Na época de Noé, era apenas a palavra falada. Na época de Adão, a palavra falada. Na época de Jó, a palavra falada. Na época de Abraão, a palavra falada. Quando vem na época de Moisés, começa a palavra escrita. E hoje, apesar de haver várias línguas na terra, hoje nós temos uma Bíblia escrita na nossa língua e nós sabemos ler. A maioria absoluta das pessoas no Brasil sabem ler. E ainda assim, aquele que não souber ler, mas tiver o desejo de conhecer a Bíblia, Deus dá para ele. Eu conheço pessoas analfabetas que acordaram com a Bíblia inteira na sua cabeça. Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que se você tem falta de sabedoria, Deus te dá. Você peça a Ele que Ele vai te dar. Então, irmãos, que nós temos que entender que o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor verdadeiro. E eu pergunto para você, eu não vou te julgar não, que eu não te conheço, mas eu pergunto para você, você tem coragem de chegar na sua casa, olhar no espelho e falar, olhando para a sua cara, que você ama a Deus de todo o seu coração? De acordo com o maior mandamento que tem na Bíblia, Jesus falou, olha, o maior mandamento que existe é amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você faz isso, você está fazendo isso? Não está, irmão. Não está. Então, eu estou falando isso daqui para você porque eu estou te dando uma ferramenta. Eu estou te dando um caminho para você andar. Porque, olha só, vamos ser sinceros, você paga a conta com conversa? Eu nunca vi ninguém pagar a conta com conversa, com mentira, com cheque sem fundo, com cartão de crédito sem crédito. Você paga a conta, não é com a verdade? Não tem que ter dinheiro lá no seu cartão, não tem que ter crédito de verdade, o cheque não tem que ter fundo. É a mesma coisa, o teu amor por Deus, ele tem que ser forte, ele tem que ser verdadeiro. Mas aí você pode falar para mim, mas pastor, eu não sinto esse amor. E se você olhar para trás da sua vida, se eu olhar para trás da minha vida, eu posso ter certeza que eu amei muito mais a minha esposa do que eu amo a Deus. Eu amei muito mais as minhas filhas do que eu amo a Deus. Essa é a verdade. Tem gente que ama mais um cachorro, um gato, do que ama a Deus.
Essa é a verdade. Então, você sabendo disso, o que é que você tem que fazer? Você vai começar a lutar com Deus. Assim como Jacó, a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e venceu. Mas como que Jacó lutou com Deus? Quando você lê lá no livro de Oséias, você vai ver como que foi. Ele reconheceu as suas fraquezas, reconheceu as suas falhas, reconheceu os seus pecados, reconheceu o seu gênio, né? A gente, por exemplo, casa com uma pessoa que a gente ama, com o sonho de ter uma família. Deus dá tudo para a gente, dá a família, dá tudo, dá o pão de cada dia, apesar de que é você que trabalha, mas não importa. Se Deus não abençoar, você não consegue. E aí você não dá valor a nada daquilo ali, você fica procurando preencher um vazio que está te consumindo. Você é consumido por um vazio. Você sonha com uma coisa, quando você alcança ela, já não está bom, você quer mais e mais e mais. Você se torna ali como o livro de Ageu, um saco furado, um saco sem fundo. Por que isso, irmãos? Porque, de acordo com o projeto de Deus, você só vai preencher esse vazio quando você aprender a amar a Deus. Quando você for chamado por Deus para ir a uma igreja, você entender que é Deus que está te levando, você já começar na sua casa a dar glórias a Deus, falar: Senhor, obrigado, Senhor, eu vou na igreja, que outro dia você ia no bar e ia alegre, você vai num show que é para falar só coisa fútil, e você vai alegre, você vai numa pizzaria, você vai alegre, para dar satisfação para o seu corpo, para dar satisfação para a sua religiosidade, para dar satisfação para o seu coração enganoso, você faz com o maior prazer. Para fazer sacrifício para o corpo, para o homem, para o diabo, a pessoa faz. Quando é para o amor verdadeiro, que é você amar a Deus de verdade, você não se esforça, você não quer. Para amar o seu cônjuge, você não quer. É muito fácil você amar um cachorro, um gato, mas você não quer amar o seu cônjuge. Você amou. Ninguém vive de passado, irmãos. A nossa vida é hoje. Hoje, a Bíblia prega o dia de hoje, sabia? Ninguém está preocupado, Deus não está preocupado com o seu passado, não. Aquilo que você fez de errado, você vai pagar as consequências, no presente ou no futuro. Mas Deus não vai te cobrar pelo passado, não. Deus vai te cobrar pelo dia chamado hoje. Como diz no livro de Ezequiel. Se você andar certinho, até os 100 anos de idade, no último dia da sua vida, você matar alguém ou roubar, você cometeu um erro, cometeu um crime, vai ser cobrado por isso. A justiça de Deus, a justiça do homem é assim. Então nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando do seu futuro, porque olha só, eu tenho certeza que você não tem coragem de falar para você mesmo que você acredita na ressurreição, na vida eterna. Você acredita muito mais em um dinheiro, em um desejo que você tem, em um automóvel que você compra, do que na ressurreição e na vida eterna. Olha quantas pessoas se vendem por dinheiro, por poder, por fama. Troca o verdadeiro amor. Qual que é mais importante, irmãos? O verdadeiro amor ou o dinheiro? Então, nós temos que levar a sério o relacionamento com Deus. Você tem que assumir que você é um cristão. Você tem que assumir que Deus te chamou. Tem gente que até hoje está 10, 15, 20 anos em uma igreja, já leu a Bíblia, conhece a Deus, e você conversa com ela, parece que ela nunca viu falar de Deus na vida, porque ela não acredita em nada que está escrito na Bíblia. Não crê. Então aqui, por exemplo, quando você lê aqui, olha, no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz a Bíblia assim: porque pela graça sois salvos,
Não é porque você é bom, é pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, a Bíblia diz que o amor é um dom de Deus. Então, se é um dom, você tem que buscar esse dom, não é verdade? Quem dá os dons para o homem? É Deus. Então, você tem que buscar. E por isso que diz aqui, olha, no versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, tanto a fé quanto o amor, você vai ter que buscar em Deus, orando, clamando a Deus, pedindo a Deus para que você tenha esse sentimento, para que você ame a Deus de todo o coração, para que você ame as pessoas que Deus colocou na sua vida. Principalmente a família, né? E aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o que te defende do ataque espiritual dos seres espirituais nas hostes celestiais da maldade? Ou seja, dos demônios. O que te defende? O que pode te defender? Porque você não rasga dinheiro, você não é doido, mas você briga com quem você ama. Isso é certo? Isso é certo? Ou você é uma pessoa que sai mesmo brigando com todo mundo e desfazendo de todo mundo? Você é assim? Você quer dar valor à pessoa que você ama, e por que você não consegue? Porque vem aquele pensamento do inferno na sua cabeça. Porque você não tem o Espírito Santo de Deus para você aprender a olhar com um olhar bom, dar valor o cônjuge que Deus te deu, dar valor o filho que Deus te deu, dar valor a casa que Deus te deu, dar valor à água, à comida que Deus te dá. Entendeu? Como diz o presbítero Paulo aqui, enquanto você ficar achando que é pela sua força que você está conseguindo, você não está enxergando direito, porque tudo vem de Deus. E diz aqui, olha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, veja bem, o que vai te salvar? É a Bíblia. Como que você vai atacar o inimigo? Com a palavra de Deus, está claro aqui, ó, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se a Bíblia não está no seu coração, no seu pensamento, se você não dá valor ao que está escrito aqui na Bíblia, você não tem ferramenta, você não tem arma para vencer o inimigo. Você se torna um religioso, um proselitista. Você fica andando atrás de conversa de homens, atrás daquilo que te ensinaram desde criancinha, aquilo que o homem te ensinou, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que você tem que se converter à palavra de Deus. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então nós vemos aqui que a nossa fé tem que ser na Bíblia e em Deus e em Jesus. A fé não é um pensamento positivo. Não é porque você agora deseja uma coisa de todo o seu coração e acha que você merece, e você reza, e agora Deus vai fazer a tua vontade. Se fosse assim, não tinha nenhum problema para ninguém aqui na terra. Estava todo mundo maravilhoso, todo mundo perfeito, todo mundo rezando. Deus ouve aqueles que exercem a sua fé de acordo com a palavra dele. Como diz aqui, olha, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim, ó, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entendeu? A nossa fé não é apoiada nem na nossa sabedoria, nem na sabedoria de alguém, né, que muitas pessoas aí ficam incentivando você, não, porque vai dar certo, faz isso que vai dar certo, dá isso que vai dar certo, dá o seu salário, dá isso que vai dar certo. Você acha que é isso que Deus está querendo de você? Não, Deus está querendo que você leia a Bíblia e que você creia nele, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que você creia que Deus existe mesmo, e que foi Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há, e que você é criatura de Deus, Deus te criou à imagem e semelhança dele. E que agora Deus criou a Bíblia, criou a igreja, te ensina a orar para que você seja limpo. Jesus fala, quem está limpo que se limpe mais ainda, quem está sujo que se suje mais ainda. Como que você vai ser limpo? É limpar o corpo? É tomar banho? É isso? Não. É o seu espírito, é a pessoa que você não é esse corpo. Você é a pessoa que está aí dentro, essa pessoa Deus criou para viver eternamente com Ele no céu, em um lugar maravilhoso. Mas como que você vai viver no céu com Deus se você não aceita o projeto dele, se você não aceita o céu, se você não crê de verdade? Você está mais preocupado com as coisas materiais, você está só preocupado em dar prazer ao seu corpo. Estava conversando com a menina hoje, menina jovem, deve ter 20 e poucos anos, trabalhando no caixa do supermercado, e roendo unha sem parar. Eu falei com ela, ô amiga, por que você está fazendo isso? Ela falou, sou ansiosa. Eu falei, não faça isso, não vai dar certo. Não, mas eu não consigo. Eu falei, como que você consegue então fazer conta aí no caixa? Você não consegue fazer conta? Você não consegue trabalhar aqui num supermercado? Mas aí você não consegue dominar o seu corpo? Amanhã você vai ter um problema grave, vai ter uma depressão profunda, uma síndrome de pânico profunda. Né? Amanhã, se deixar, então você mata alguém, acha que está certo. Deus chama a gente para quê? Deus não chama a gente para a gente ser tolo, para a gente ser um pateta e ficar só com sentimentos, não. Deus chama a gente para uma realidade matemática. Deus chama a gente para a gente lutar de verdade. E aqui tem o caminho, tem o projeto. Qual que é o objetivo? O objetivo é você buscar a ressurreição, a vida eterna. O objetivo é o futuro, é você morar com Deus. E para isso você tem que acreditar. Mas você vai acreditar em quê? Porque tem muita gente que fala assim, mas o que é verdade? Você diz que é uma coisa, o outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. Agora você vê, a Bíblia é uma só, escrita em mais de 2.700 línguas. Nessas mais de 2.700 línguas, tudo que está escrito na minha, que está escrito nelas, é igualzinho. Né? Aí as igrejas, a pessoa abre uma igreja, diz que a base da igreja dela, o fundamento, é o que está escrito na Bíblia. Só que ela faz tudo diferente do que está escrito na Bíblia. Então, ele não está seguindo a Bíblia. Nós somos chamados para seguir a Bíblia. A Bíblia diz que há uma só fé, um só Senhor, um só Deus. Entendeu, irmãos? Então, aqui, por exemplo, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, diz assim, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não sei se você compreendeu, irmãos, que eu me baseei aqui em muitos versículos bíblicos, mas eu não sei se você compreendeu, que a coisa é simples. Deus está te chamando para você ter um relacionamento com Ele de amor, de intimidade, de casamento. Deus deixa claro que Ele é o marido, você é a esposa. Jesus disse que Ele é o noivo, você é a noiva. É casamento. E é para a eternidade. E agora Deus pega, te dá uma Bíblia e te leva na igreja para você ser o quê? Convertido. A quê?
ao que está escrito na Bíblia. E qual que é a verdade? João 17:17. Jesus deixa claro, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia pela qual Jesus deu a sua vida. Entendeu? Então isso é coisa séria, irmãos. Com conversinha, com sentimentozinho, você não vai alcançar. Eu te pergunto, será que você consegue ganhar muito dinheiro não trabalhando? Será que se alguém te contratar para você trabalhar em uma empresa e você ficar lá só dormindo, cochilando, não fazendo nada que a pessoa manda, que você vai ficar o resto da vida trabalhando lá? É isso? Nós temos que trazer a coisa para a realidade. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, da pessoa mais poderosa do universo, que tem um projeto que tem começo, meio e fim, e que está chamando você para pertencer a esse projeto, assim como ele chama um homem desde o primeiro homem que está na Terra. Essa decisão só depende de você. Essa história de, eu não vou na igreja que o pastor é isso, que o pastor é aquilo. Eu não vou naquela igreja porque eu não gostei do louvor. Eu não vou naquela igreja porque eu não gostei do que falou. Meu irmão, você está achando que a igreja é do homem? Só o homem tolo que acha que a igreja é dele. A igreja é de Deus. Deus fundou a igreja para que um dia você saísse desse mundo louco que está aí, esse mundo de mentira, de falsidade, de engano, e viesse na casa dele para que ele te transformasse através do poder dele e da palavra dele. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa da igreja, você precisa da Bíblia e você precisa de tomar uma decisão, porque a salvação é individual. Ninguém vai poder te salvar. Você pode ir na igreja mais famosa da terra, o pastor mais sabido da terra, você pode virar piruleta, você pode fazer o que você quiser, você pode rezar o tanto que você quiser. Se você não fizer a vontade de Deus, se você não aceitar que você tem que mudar, que você tem que se converter, que você tem que se tornar uma nova criatura, você pode conhecer a Bíblia o tanto que você quiser. Jesus, ele bateu de frente com os escribas e os fariseus. Os escribas eram as pessoas, e são até hoje, que copiavam a Bíblia à mão. Conhecia a Bíblia letra por letra, vírgula por vírgula. Conhecia a Bíblia toda. Cumpria todas as leis. Mas não faziam a vontade de Deus. Estavam preocupados com as interpretações dos mestres, né? Tanto é que os escribas e os fariseus concordaram, junto com os sacerdotes, em matar Jesus. Qual o crime que Jesus cometeu? O que Jesus fez de errado? Se eles realmente respeitassem a Bíblia, eles jamais iam tocar em Jesus. Jamais. E esse é o mesmo problema nosso hoje. Porque Deus te chama, Deus não faz diferença entre pessoas, Deus não olha para o seu passado, Deus não olha para a sua cor, Deus não olha para a sua altura, Deus não olha para o seu peso, Deus não olha para o seu dinheiro, Deus não olha para a sua cegueira, para o seu gênio terrível. Deus simplesmente, assim como me chamou, chama você. E a salvação é individual. Aí você fica pensando se vai ou se não vai. Você fica pensando se vai amar a Deus ou não. Aí você fica esperando a oportunidade de você ir lá no inferno, porque a maioria das pessoas vão vir pela dor, irmãos. É pela dor. Ou aí chega no último dia, está lá no hospital morrendo, aí apaixona com Jesus na hora, entendeu? Está morrendo. É isso que Deus quer de você? É isso que você acha que é bom para você? Aproveita enquanto é dia, como diz a palavra do Senhor. Aproveita enquanto você tem força. E vai amar a Deus, vai amar a palavra de Deus, vai amar a igreja do Senhor. Vai com alegria na igreja, não é? Vai com alegria ler uma Bíblia. Se alguma coisa estiver te impedindo, não aceite. Não aceite nada te impedir de adorar a Deus. Não aceite nada te impedir de amar a Bíblia.
Não aceite. É você que tem que falar não. Essa história que o crente fica querendo que um pastor anda carregando ele no colo o dia inteiro. Tem gente que, o pastor não foi na minha casa, o pastor não vai na minha casa, entendeu? Mas o Deus Todo-Poderoso, ele já foi na sua casa, ele te entregou uma Bíblia lá, a mesma que eu tenho, ele te deu. E aí você fica igual criança mimada, entendeu? Que não dá valor ao que Deus faz, não cai na real, não leva a sério, não tem gratidão pelo que Deus fez, só fica com um pensamento negativo, com um pensamento pequenininho, entendeu? Sempre murmurando, sempre reclamando. Deus não se agrada de murmurador, irmão. E você também não. Se você der um presente que te custe caro para alguém que você ame e aquela pessoa ficar se desfazendo do presente, você vai ficar revoltado, você não vai gostar não. Entendeu? Então, aprenda a ser grato a Deus, aprenda a dar valor, lute, fala, Senhor, eu preciso de te amar, Senhor, eu preciso ter uma fé sobrenatural, Senhor, eu preciso de ler a Bíblia, Senhor, eu preciso de fazer a diferença na minha casa, eu preciso de aprender a amar de verdade, eu preciso de aprender a enxergar ao meu redor, porque o problema está na maneira da gente ver e na maneira da gente ouvir. Os nossos olhos são terríveis e o nosso ouvido também. Entendeu? Mas quando você trouxer Jesus para o seu coração e a palavra dele no seu coração, e a presença de Deus for mais importante que tudo, você vai, quando você for atacado por alguma palavra, você vai passar aquilo ali pelo filtro que Deus te deu, que é a palavra dele. Você vai passar pelo filtro que é a palavra dele. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me afrontou e me chegou ao ponto de eu tive o desejo de dar um soco na cara daquela pessoa, e ele merecia. E eu peguei na hora, saí de perto, aí tinha um presbítero e um crente que era amigo meu, falou, pastor, você não pode aceitar isso, é um absurdo, o senhor não merece, a pessoa está 100% errada, entendeu? Se o senhor quiser, a gente quebra ele no meio. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí fui para dentro de casa, quando eu entrei dentro da minha casa, a palavra de Deus que eu tinha lido na Bíblia veio na hora na minha mente. A palavra do Senhor dizia assim, não responda ao tolo segundo a sua tolice. E eu fui obrigado a dar uma risada e agradecer a Deus, falou assim, o Senhor é maravilhoso, porque eu sou um perigo, eu sou nervoso, né? E o tolo queria me levar para uma situação de guerra, de conflito, que você conhece alguém que ganha alguma coisa com a guerra? Que sai lucrando com a guerra? Né? Toda guerra é altamente destrutiva para todos os lados, né? Você cria um inimigo, você diminui o seu espaço na terra. Cada inimigo que você cria, você diminui o seu espaço na terra. Diminui a sua alegria, você fica carregando aquela carga ruim daquela pessoa para o resto da sua vida. Entendeu? Então, quando eu, ao invés de usar minha palavra, minha sabedoria, o meu sentimento, eu deixei que a palavra de Deus fosse mais forte do que tudo em mim, eu entendi que eu ainda tinha que ir lá e pedir desculpa para essa pessoa. E pedir desculpa para a pessoa. 3 vezes eu pedi desculpa. Porque a primeira vez eu pedi desculpa, mas eu não tinha desculpado. Que a gente é terrível, né, irmãos? A segunda vez também eu pedi desculpa, falei que desculpava ele, mas era mais ou menos mentira, que eu não tinha desculpado ainda. E depois, a terceira vez, falei, não, agora eu parei a pessoa no meio da rua para pedir desculpa para ela. Eu estava 100% certo. Porque Deus, quando manda você fazer as coisas, Deus não pergunta quem está certo e quem está errado, não. Por quê? Quem é o servo de Deus? Não é você? Não sou eu? Então, quem tem razão? Quem tem razão é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. Jesus falou que nós temos que aprender a perdoar
aprender a ter misericórdia. E o que a gente faz? A gente só fica vendo defeito nos outros, só criticando os outros, só brigando com os outros e achando que temos razão. É nós que temos razão, porque todas as pessoas estão erradas, nós estamos certos. É isso que a palavra do Senhor diz? Não, a palavra do Senhor diz que eu estou errado. E pronto, entendeu? Porque até o que vier de mal para mim vai me ajudar a ser melhor, né? Deus nunca falou que a gente não ia passar pelas águas. Daniel entrou na cova do leão, e ele era um grande homem de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram numa fornalha ardente, e eram homens de Deus. Deus não falou para eles que eles não iam entrar na fornalha, não. Eles entraram, tiveram que entrar. Mas lá na fornalha tiveram um encontro com Deus. Lá na cova do leão, Daniel teve um encontro com Deus. Então Deus muitas vezes não vai te livrar da cova do leão. Porque você tem um coração duro, você fora da cova do leão, você não quer andar conforme a palavra de Deus, você quer andar conforme você pensa. Então Deus vai deixar você entrar na cova, Deus vai deixar você entrar na fornalha, Deus vai deixar você entrar nas águas. Deus vai deixar você passar pelo deserto. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.